Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula sobre coluna em equilíbrio. E hoje nós vamos falar do músculo psoas, um dos estabilizadores da coluna vertebral e da posição ereta em que nós vivemos. Os músculos do corpo trabalham sempre em uma harmonia, e essa harmonia é conseguida pela gestão dos movimentos. Enquanto um músculo ou um grupo de músculos está gerando uma atividade através de contração ou estiramento, existe um outro grupo de músculos que estão fiscalizando até onde aquele movimento deve ir para a segurança do corpo. Esse movimento, essa responsabilidade de cada músculo ajuda para que nos mantenhamos saudáveis e em equilíbrio. E quando um músculo está realizando essa tarefa de contração ou estiramento, essa ação recebe o nome de agonismo. Ou seja, esse músculo está trabalhando para uma função específica, para gerar algum movimento nosso do dia a dia. Então, esse movimento é o movimento de um músculo que está trabalhando, e quando ele está trabalhando, ele é chamado de agonista ou realizador de um movimento. Em contrapartida, o músculo fiscal, que vai dar limite a essa amplitude, é chamado de antagonista, ou seja, aquele que se opõe ao trabalho do agonista, aquele que dá um limite para ele, aquele fiscal que diz, você só pode ir até aqui, até este limite é seguro. Entre esses grupos específicos existem relações e muitas vezes essas relações garantem saúde, qualidade de vida, bem-estar, equilíbrio, coordenação motora, força, agilidade, que são valências físicas do nosso corpo. E uma relação importantíssima que nós vamos debater aqui é a relação entre o psoas e o reto abdominal, dois músculos da parte anterior, da parte da frente do nosso corpo, que têm funções bastante relevantes para que nós consigamos viver em tranquilidade de postura. O psoas é um músculo que nasce na parte superior da coluna lombar. De T12 para baixo, de T12 a L3, você tem a origem do músculo psoas, e ele é dividido em psoas maior e psoas menor. A importância dele é tamanha e ele está próximo a uma região também que se comunica com a função respiratória através do músculo diafragma. Na sua anatomia, o músculo diafragma tem dois pilares, duas abas, e esses pilares ficam próximos à origem do psoas. Então, a interferência do psoas na postura da coluna naquela região específica, onde está próximo aos pilares, pode, inclusive, interferir no padrão respiratório e funcionamento da caixa torácica, para você ter uma ideia. Portanto, o psoas pode interferir em várias ações e reações de outros músculos por conta de estar em uma situação privilegiada e uma posição onde ele é exigido para várias atividades em conjunto com outras regiões. Aqui você tem a figura, portanto, do músculo psoas menor, que está em vermelhinho, e o psoas maior, que está atrás desse vermelho mais intenso. Na ponta da seta você tem os pilares ou abas do diafragma, o músculo da respiração que trabalha em consonância com os pulmões e a região do gradil costal. Portanto, nessa foto a gente consegue perceber a importância da localização do psoas. Perceba ali nas vértebras, todas elas estão envolvidas pelo psoas. E ele vai descendo, no sentido descendente você pode perceber que ele vai se inserindo entre outros músculos e vai parar lá no fêmur, onde ele se insere no trocânter. Repare aqui nessa foto, onde o psoas está aderido às vértebras na parte superior da imagem e inferior ele está inserido, o seu tendão está coladinho no osso do fêmur, no trocânter menor internamente, na linha próxima à virilha.
E assim ele compartilha também de uma região juntamente com o músculo ilíaco. Lembra que eu falei que ele passa por várias regiões e trabalha em consonância com os músculos daquela região? Então lá em cima ele trabalha junto com o diafragma e as musculaturas daquela região, inclusive posteriores da coluna. Nessa região da nossa pelve ele trabalha em conjunto com o ilíaco. E mais para baixo ele vai trabalhar com os músculos da perna. Então, se algo acontece ao psoas, pode afetar o ilíaco. Se algo acontece no ilíaco ou até mesmo no diafragma ou outra região, pode-se afetar o psoas também. Se levarmos em consideração o mapa de fáscia e entendermos que a fáscia tem 3 estágios de envolvimento nos grupos, a fáscia externa, intermediária e interna, que está lá no fascículo, a última delas, nós temos o endomísio, perimísio e epimísio. Se nós entendermos que a face envolve todo um conjunto, e esse conjunto, nessa ilustração aqui, trata-se do ilíaco e do psoas, existem estudiosos que defendem que o psoas e o ilíaco são uma mesma unidade miofacial nesta região. Nessa imagem você pode perceber a importância do músculo psoas para a pelve. Nós temos aqui uma imagem de uma anteroversão. As flechas que você está vendo na linha do quadril apresentam uma anteroversão. Você vê 2 ponteirinhos como se fosse um relógio. Se estivesse marcando horas para que não tivesse uma anteroversão da pelve, esse relógio do centro, na cabeça do fêmur que você está vendo aqui, deveria marcar 3 horas e 45 ou 15 e 45. Ele está marcando 15 e 50. Portanto, eu tenho ali o reloginho apresentando uma anteroversão pélvica. Isso vai fazer com que eu tenha uma frouxidão dos músculos do psoas. Nós temos uma tensão maior nos músculos anteriores da coxa e nós temos, de certa forma, um deslizamento das vértebras anteriorizando-se. Assim você vai ter problemas e dores no seu cliente advindos dessa região de facetas articulares por conta de compressão. Assim também nós vamos ter o eretor da espinha, os grupos eretores da região iliocostal com problemas também. Portanto, salto alto, bumbum empinado nas mulheres é um sinal de aumento da hiperlordose e esta foto aqui justifica o que acontece dentro do corpo, o que acontece nas regiões musculares referidas. E esta posição, do jeito que ela está, ela pode contribuir para o início de problemas mais sérios, tanto na postura quanto nas estruturas discais. Daí, por conta desta pressão, pode nascer a construção de uma hérnia de disco a médio e longo prazo. Não necessariamente precisa ser por uma lesão ou por um trauma, mas esta hérnia pode ser construída por desgaste e pressão continuada. Quando há um desalinhamento, por qualquer que seja a causa, a consequência será a musculatura se reajustando, ou seja, o nosso corpo tenta se manter em equilíbrio. É daí desse reajuste que eu acabei de falar para você, que vem as compensações, que vem as assimetrias, os pontos tensos, os pontos gatilho inflamados, porque o seu corpo tenta se reajustar, ele tenta se curar do jeito que ele entende, se mantendo em equilíbrio, mas para isso ele cobra um preço alto de grupos específicos. Nessa imagem, por exemplo, você consegue ver ali entre L3 e L4 uma representação de um disco herniado. A parte vermelhinha que você está vendo na imagem é a representação do núcleo pulposo que já ou extravasou ou está pressionando os ânulos, as partes mais externas do anel fibroso que forma o disco. E assim você tem o lançamento dessa região para cima de uma inervação, de uma raiz nervosa aferente ou eferente, mas o fato é que essa raiz nervosa irritada, todo o comando que passa por ela vai levar uma mensagem para o músculo, de contração permanente ou de relaxamento. E essa pressão maior que exerce o disco nesta região intervertebral aqui, que você está vendo, nessa raiz nervosa, vai causando com o tempo dores, desgastes, aumento da pressão, e essa dor começa a ficar cada vez mais constante.
É dessa situação que o paciente, que o cliente começa a procurar ajuda. Nós temos uma cultura medicamentosa no Brasil, onde as pessoas procuram através de anti-inflamatório, de relaxante muscular, muitas vezes por conta própria, o que é um erro, fazer o controle. Na sequência, procura-se o médico, os especialistas, e estas pessoas acabarão, inclusive, procurando você como massoterapeuta para ajudá-las nessas questões. Por isso, é importante que você conheça muito bem essas estruturas, o seu funcionamento, para que possa, assim, definir qual é a melhor técnica, qual é a melhor estratégia de tratamento para ajudar quem chega até você com este tipo de patologia. Nós temos nessa representação aqui uma anteroversão pélvica, uma proeminência abdominal, um reajuste da parte da torácica alta. Tudo que você está vendo nessa foto com as flechinhas, com as setinhas, são pontos que se tornam assimétricos por questões de alteração da postura. Você tem, por exemplo, no joelho projetado para trás, você tem a anteroversão pélvica, você tem a setinha mostrando um abdômen proeminente, a barriguinha de cerveja ou o excesso de gordura abdominal pode, por força de gravidade, puxar essa região para frente e para baixo. Assim você também tem um desajuste, um desalinhamento das vértebras da região lombar e torácica. Já na torácica média e alta, você tem um enfraquecimento dos músculos daquela região. E assim vai se construindo uma assimetria, vai se construindo uma lesão. Você vê a cabeça anteriorizada, na foto que está atrás, aqui você consegue perceber a cabeça anteriorizada e olhando para cima, a setinha. Isso tudo também pode incomodar do ponto de vista de retificação de lordose cervical, postura errônea. Então, o que você precisa entender? Que a assimetria ela é construída por vários fatores. E o tratamento advém de entender estes padrões comportamentais de músculos, tendões, ligamentos e posicionamento e definir um tratamento para isso. Logicamente, o modal de tratamento é interdisciplinar. O massoterapeuta, o fisioterapeuta, o médico, ortopedista, ou neurologista, ou geriatra nas causas de problemas idosos, o fisiatra, tem várias áreas. No lado emocional, as terapias energéticas, o reiki, várias áreas podem confluir para o tratamento, porque o problema é estrutural e físico, que você vai trabalhar com a sua mão. Mas do ponto de vista mental, de desgaste, de medo, de tensão, de insegurança, o massoterapeuta é limitado em oferecer opções. Portanto, ele precisa trabalhar em consonância. Psicólogos, por exemplo, fonoaudiólogos, em alguns casos de AVE. Então, você, como massoterapeuta, tem que ter noção de qual é o seu limite e orientar essa pessoa também a procurar outros profissionais ou você encaminhá-los a colegas de outras áreas. E aqui você tem a representação de um funcionamento que deveria ser o padrão. Aqui você está vendo o músculo psoas e o reto abdominal, e onde eles fazem uma confluência na linha baixa da pelve, na região que você está vendo ali, na linha da virilha. Os dois se conectam naquela região, se encontram. O psoas encontra o reto abdominal e continua sua caminhada até o fêmur. O reto abdominal para naquela região que você está vendo ali, na linha média do tronco. Então, se você acredita que esses músculos dividem carga, dividem responsabilidades, é importante também entendermos qual é a mecânica de responsabilidade, de movimento dos dois em conjunto: flexão, extensão, hiperextensão, sustentação da região abdominal e do seu conteúdo. Então, assim, é correto afirmar que se o paciente apresenta um abdômen proeminente, é bem possível que vários problemas advêm dessa situação. Você, como massoterapeuta, precisa entender, ter esta visão para poder ajudar melhor quem chega até você com este problema, que ao longo do tempo vai se traduzindo em complicantes. É importante que você faça uma avaliação de vários ângulos. Normalmente, a massoterapia
faz uma abordagem superficial em cima da queixa principal e da dor somente. Mas isso, em casos de vício postural e problemas ortopédicos mais graves, as doenças ortopédicas, isso não é suficiente, porque a dor é parte de um problema, a dor é um aviso, a dor não é o problema. Então, se o massoterapeuta for trabalhar unicamente a dor, ele vai estar cometendo um equívoco a longo prazo. Porque o vício postural não mudado, não avisado a essa pessoa o que ela tem e da onde vem, ela não consegue se fiscalizar e se ajudar. Assim, ela vai estar voltando para você toda vez com os mesmos problemas ou até maiores, e você vai aliviar momentaneamente, mas não irá conseguir resolver o problema, ajudá-la a resolver o problema, porque ela continua em posturas viciosas, e muitas vezes essa postura viciosa dá prazer. Quer um exemplo? Uma pessoa que deita para assistir televisão na cama, com 3, 4 travesseiros na região das costas e uma televisão a 4, 5 metros de distância numa parede muito baixa, onde ela precise fazer movimentos onde aumente a cifose e a retificação de lordose cervical, assistindo de uma forma que fique com o queixo próximo ao peito para poder enxergar a televisão num nível que está mais baixo do que o normal. Assim, ela vai estar construindo através desse vício. Ela trabalha o dia inteiro, ela se esforça e acredita verdadeiramente que ela tem motivos para ficar ali. Ela merece descansar, ela merece assistir, relaxar. Ela não está errada, porém a postura dela está equivocada. O que se pode fazer? Desse ponto de vista, nessa ilustração, é possível que ela tenha que levantar a televisão, colocar num ponto mais alto para que ela não fique nessa posição de retificação de lordose cervical. Portanto, fazer uma avaliação mais abrangente é o ponto que vai ajudar o massoterapeuta a salvar o tratamento e eliminar os problemas. Essa avaliação mais abrangente eu chamo de avaliação tripla, que ela deve ser tátil, ou seja, você como massoterapeuta tocando nesses pontos, encontrando essas regiões, é uma avaliação tátil. Você tem uma avaliação visual, que é onde você vai identificar compensações e assimetrias dessa pessoa, assim definindo qual é o padrão de funcionamento muscular daquela região, por exemplo. E depois você tem o relato, que é onde você vai ouvir toda a situação, as queixas da pessoa, as figuras de linguagem que ela usa para determinar o seu estado, como ela sente a dor, o que ela se refere, é uma dor queimada, é uma dor ardida, é uma dor de agulhada, é uma dor que fisga e some, é uma dor que não desaparece. Ela vai usar o que ela tem de conhecimento para ilustrar para você como ela está se sentindo, quais as limitações que ela tem e o que ela deixou de fazer por conta da dor. E isso é o relato. Então, o que você tem que fazer com este relato? Ouvir, anotar e traduzir este relato para uma linguagem e terminologia profissional, para que assim você consiga encaixar todas essas palavras do relato em situações de anatomia, fisiologia e biomecânica. Assim, você conseguindo fazer esta tradução, irá conseguir também definir qual é o melhor tratamento, qual é a melhor técnica das que você tem e conhece, que podem ser usadas para ajudar esta pessoa a melhorar também fora da sua presença. E para encerrar essa nossa aula, nós temos aqui o mapeamento, o passo a passo dessa avaliação ou dessa sessão. Primeiramente, encontre o local ou região da queixa principal. Faça essa verificação entendendo pelo relato, pela anatomia palpatória e visual, qual é a região e faça um mapeamento dos músculos envolvidos, das suas funções. Realize testes de mobilidade, adução, abdução, rotação interna, rotação externa, elevação, depressão. Tudo isso são testes válidos para você determinar quais são as limitações que estão impostas a essa pessoa por conta desta patologia. Verifique quais funções dos músculos ou grupos estão comprometidas. Verifique lá na funcionalidade. Está difícil de fazer uma elevação
do membro superior, até onde ele vai, o que está envolvido nisso. Assim você vai mapeando o funcionamento. Aplique a técnica. Após fazer essa avaliação, você vai aplicar a técnica que julgar mais necessária pelo que você conhece, pelos estudos que você tem, pelo número de pacientes que você já atendeu com aquele tipo de similar patologia e ajudar esta pessoa na construção dessa melhora. Refaça o teste para que a pessoa tenha uma noção de como estava quando chegou e como está logo após o seu atendimento. Faça uma pergunta, numa escala de 0 a 10, quando você chegou para o que você está aqui agora, quanto por cento você acha que melhorou? Eu melhorei 1%, 2%, 5%, melhorei 80%. É bom você ter esse feedback. Se for o caso, monte também um protocolo de ações futuras em possíveis novas sessões. E aí, nesta nova sessão, antes de iniciar, você refaz os testes de funcionalidade. Verifica o que essa pessoa ganhou de amplitude ou de força, o que ela perdeu, o que mantém-se ainda com o problema, e assim você faz um planejamento das sessões seguintes para fazer o tratamento e os atendimentos que são necessários para essa reabilitação. A cada uma dessas sessões você deve realizar conferência desse estado, comparando sempre com a primeira sessão, que você anotou na ficha de anamnese qual era o estado quando a pessoa chegou. Então essa ficha vai acompanhar o seu paciente durante o tratamento todo e você vai estar sempre voltando para verificar na primeira sessão, até porque lá você fez um mapeamento muscular. E aí esses músculos vão aliviando e você vai indo na sequência ganhando terreno em termos de avaliação e de eliminação da dor, mas você precisa voltar para o fator principal que trouxe a pessoa até você. É possível que você encontre outros pontos de dor, desequilíbrio, funcionalidade. Por isso é importante fazer essa conferência, por isso é importante você ter tudo anotado, passo a passo, sessão a sessão, o que você fez, o que você desenvolveu com o seu cliente, com o seu paciente. Somente assim você vai ter essa construção elencada passo a passo e podendo usar, inclusive, esta metodologia em outras situações, em outros pacientes com o mesmo problema ou até problemas diferentes. Este modelo de avaliação é uma receita, é o que você pode fazer e que vai te garantir segurança, dados confiáveis e realmente poder ajudar a pessoa do jeito que ela precisa e do jeito que você, como profissional de alto nível, quer fazer. Chegamos ao final da nossa aula. Um bom trabalho para você, sucesso nos seus resultados e conte comigo.